Provavelmente você já ouviu falar dos verbos modais em inglês. Se não ouviu, eu tenho certeza que já ouviu alguma frase como Can you ride a bike? Você sabe andar de bicicleta? Ou você consegue ou é capaz de andar de bicicleta? Então, can, entre vários outros verbos modais, fazem parte dessa família aí de verbos que tem características diferentes dos demais verbos. Ou seja, eles são diferentes dos verbos regulares, irregulares e também do verbo to be. Eles são, como o nome propriamente já diz, verbos que moldam a sentença, dando vida à frase, cada um do seu próprio jeito. E você vai descobrir o que eu quero dizer. Nesse vídeo eu vou te ensinar um pouquinho sobre cada um deles, trazendo aí uma breve explicação com exemplos, porque muitos deles trazem vários tipos de significados, ok? Então, pegue o seu caderno de vocabulário aí, ou anote no seu computador ou smartphone todos os exemplos que eu vou te dar nesse vídeo, ok? Porque os verbos modais são muito importantes para o seu inglês e aparecem em muitas frases, você precisa saber. Mas antes, é claro, já dá o like nesse vídeo, se inscreve no canal se você for novo por aqui, aciona o sininho também para não perder nenhuma aula futura e, claro, me segue lá no Instagram também para você ter acesso a mais dicas de inglês e poder tirar suas dúvidas diretamente comigo através do direct, ok? So, let's go! Antes de mais nada, é importante lembrar que os modais, por possuírem características próprias, eles não seguem algumas regras de gramática, que são comuns para outros verbos, como por exemplo, conjugar de maneira diferente os sujeitos na terceira pessoa do singular, que é o caso de he, she e it, que são os sujeitos em inglês, né? Além disso, eles também não recebem a terminação ed relativa aos verbos regulares no passado em inglês e também não precisam de auxiliar para pergunta ou negação, como do, does, don't, doesn't, ok? Então, o primeiro verbo modal de habilidade, can. Can é utilizado para dizer que algo é permitido ou possível, que alguém possui permissão ou está habilitado a realizar certa ação. Por exemplo, can you drive a car? Você consegue ou sabe dirigir um carro? Note que no caso dos verbos modais, a regra para fazer frases interrogativas precisa seguir o mesmo caminho que no verbo to be, ou seja, ele deve ser colocado antes do sujeito, que é o que aconteceu na frase que eu acabei de falar. Can you drive a car? Se fosse uma afirmativa, o verbo modal can deveria ser colocado logo após o sujeito, you. You can drive a car. Olha esse outro exemplo, dessa vez na forma afirmativa. I can do it. Eu consigo fazer isso. Note que nesse caso, na afirmação, eu estou fazendo a frase com o sujeito, mais verbo modal, que é o can, mais verbo irregular, mais sujeito. Então, note a diferença entre fazer uma interrogativa e uma afirmativa com o verbo modal. É diferente, tá? Verbo modal de probabilidade. Could. Could, a gente usa esse verbo aí para falar de situações hipotéticas e também como o passado de can, né? Ele é o passado de can. Ou ainda, ele pode ser usado para expressar ações possíveis no presente ou no futuro. Exemplo, I could sleep for months. Eu poderia dormir por meses. I did everything I could. Eu fiz tudo que eu pude. Could you help me? Você poderia me ajudar? Verbo modal de obrigação, must. A gente usa o must para quando a gente quer fazer aí frases de obrigação. Exemplo, you must do your homework. Você deve fazer a sua tarefa de casa. She must learn how to speak English if she wants to have a better future. Ela deve aprender a falar inglês se ela quiser ter um futuro melhor. Verbo modal de conselho, should. O verbo modal should é usado no sentido de conselho. Exemplo, you should visit a doctor. Você deveria ir ao médico. John should stop smoking. John deveria parar de fumar. Verbo modal de possibilidade, may e might. May e might expressam a ideia de possibilidade,
mas a gente também pode usar no sentido de permissão. O uso desses dois é muito parecido, exceto por uma pequena diferença. O might é mais hipotético, ou seja, tem menos chance de acontecer, né? Se você colocar aí questão de probabilidade também. Exemplo: It might be expensive. Deve ser caro. He might come to the party this Saturday. Ele deve vir para a festa nesse sábado. O may, por outro lado, é muito usado para pedir informações ou permissões, além de também ser usado para a forma mais polida, para expressar algo que pode acontecer em um futuro. She may be coming next Friday. Ela deve vir na próxima sexta-feira. May I go to the toilet, please? Posso ir ao banheiro, por favor? Outra dica importante que vale tomar nota é: os verbos modais nunca são seguidos de to, eles apenas recebem o próximo verbo. E claro, também não possuem forma infinitiva, pelo fato deles serem únicos, que é o que eu já expliquei anteriormente. Exemplo: You should need to study. Você deveria precisar estudar. É errado dizer You should to need to study. Você não pode falar desse jeito, senão a frase fica errada, tá? O to jamais deve ser usado depois de um verbo modal, ou a frase vai ficar gramaticalmente incorreta, tá bom? Para fazer frases negativas com os verbos modais em inglês, a gente simplesmente deve adicionar o not aos verbos modais que ficam cannot, should not, must not, may not e might not. Mas é claro que as formas abreviadas geralmente são usadas, principalmente no inglês falado. Can't, shouldn't, mustn't, mightn't. O may não possui forma abreviada da negativa, como os outros verbos que eu acabei de citar aqui, ok? E se você chegou até aqui e quer reforçar o que eu acabei de te ensinar, eu quero fazer uma frase com você usando um verbo modal. Você vai escrever agora aqui nos comentários a seguinte frase: I must speak English because... E aí você vai colocar o porquê de você precisar falar inglês. É para você ter um trabalho melhor? Ou porque você deseja morar no exterior? Etc. Não importa. Você vai escrever aquilo que você vai conquistar uma vez que seja fluente em inglês, tá? Você vai colocar o seu objetivo com o inglês aqui nos comentários. Então você vai escrever essa frase: eu devo falar inglês por quê? E aí você vai colocar aquilo que você precisa ou que você deseja conquistar aí uma vez que você seja fluente em inglês, ok? E mais uma vez, muito obrigado pela sua dedicação ao inglês, porque isso é o que vai te trazer um futuro melhor aí, que com certeza você merece. Alright? So, thank you very much and I hope to see you in the next video. Bye bye.